esquerda, galeria também, para que haja contato visual do pastor no ensino aos irmãos. Irmãos, fizemos a programação do mês de abril, e durante todo o mês de abril nós vamos estar trabalhando algumas confissões de fé da história da igreja. Combinei com o pastor Lucas, que é o nosso educador cristão, e dentro das confissões de fé estamos procurando alguns credos, que trabalham o resgate do valor doutrinário de um ensino da igreja. Quem estava aqui domingo passado à noite passeou comigo por uma parte do Cristo, da cristologia, proposta no credo niceno, que o credo niceno na verdade é uma defesa bíblica, uma apologética, uma defesa bíblica da doutrina da Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Eu trabalhei com os irmãos domingo à noite a parte da cristologia, numa resposta do credo, 318 bispos da igreja que responderam contrários a toda a heresia que Ário, e o herege Luciano também, que era a maior influência de Ário. Luciano foi a maior influência da heresia de Ário. Diz até algumas histórias que Ário é aquele que leva o soco do Santo Nicolau, que hoje é o Papai Noel. Isso é uma fábula, eu acredito que não tem qualquer vínculo com isso, mas que há uma agressão física de Ário, quando Ário faz a sua heresia, defesa de sua heresia, junto aos bispos da igreja. Trabalhei o credo por uma visão, que nós começássemos a pensar quais são as confissões de fé que nós temos. Lembra quando Pedro, entrevistado por Jesus, e a opinião dos outros sobre quem é Jesus, Pedro disse, na autoridade do Espírito: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois fizemos algumas outras confissões de fé a respeito do Cristo. Eu comecei, na verdade, o nosso culto da noite, o nosso sermão da noite, com o hino 1, antífona, Cantamos a Divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pensando hoje na liturgia, na liturgia eu peço que você fique de pé, e eu vou fazer mais ou menos como fiz na semana passada. Antes de abrir a sua Bíblia, abra sua mente. Você não tem mais o cantor nas suas mãos, abra sua mente e lembre-se do que era o hino 9 do cantor cristão, quando nós chegamos ao santuário em forma reverente, solene, em respeito ao ambiente, ao culto. Eu sou do tempo que meu pastor entrava pela porta dos fundos aqui do santuário. Haviam duas portas na minha igreja. O pastor abria a porta, entrava com toda a comissão litúrgica que ia conduzir o culto, sempre muito bem vestido, gravata. E quando o homem de Deus, o pastor da igreja, a liturgia da igreja se posicionava, todos nós ficávamos de pé. Alguém aqui é desse tempo? Nós ficávamos, tem velho aqui também, eu estou pensando que sou eu, e a gente ficava de pé. E quando o nosso líder, o homem de Deus, orava, depois da oração, ou nós permanecíamos para a leitura, ou nos assentávamos, e aí então começava. Mas era assim, quando o pastor apontava lá, é por isso que a criançada tinha medo do pastor, que o pastor entrava, todo mundo ficava de pé. Aí as crianças: o que esse homem tem, que todo mundo tem medo dele e fica de pé? Mas era uma postura adotada para lembrar-se que o culto, enquanto invocação, invocação da presença, da glória e da manifestação, estava aberto. Era o chamado culto público, e o culto público aberto trazia esse ar de solenidade e reverência, porque nós tínhamos a convicção clara que naquele momento iniciávamos uma relação íntima com o Senhor, numa conversa com o Senhor, através do mediador Jesus, para que Ele nos falasse, para que nós pudéssemos nos apresentar a Ele com as nossas ofertas e ouvirmos a sua palavra. Amém? Aí nós cantamos lá, não sei se você se lembra: Santo, Santo, Santo Deus, Deus onipotente. Bem de manhãzinha cantávamos: cedo de manhã nós cantávamos, vamos juntos: Santo, Santo, Santo Deus, Jeová, aí a unicidade, o único Deus, és um só Deus, excelso Criador. A maior beleza de entrar no culto é quando você entra, nossa ministra de música disse isso hoje, você vê a santidade de Deus e a luz de Deus revela seus pecados. Sabe disso? Pega um jarro quebrado, coloca na luz, aparece a rachadura, não aparece?
Eu queria ver um vazamento de telha lá em casa, aí estou olhando por cima, não consegui achar. Estou lá com a laje manchando lá, falei, tem alguma coisa errada, uma laje grossa, uma telha dessa, e tem uma mancha, falei, tem algum lugar que está passando chuva. Não consegui olhar, da laje por dentro não olhar, por cima da telha, até que eu tive a ideia, falei, vou entrar dentro da laje e vou olhar contra o sol. Lá estava lá, a telha deslocada, o lugar onde a água passa, porque a luz do sol revelou aquela imperfeição, aquela falha, por onde a água estava chegando. Por que eu pude ver a falha? Porque eu expus aquela falha à luz. Quando cantávamos exatamente os pecadores, a terceira estrofe dizia: Santo, Santo, Santo. Nós os pecadores não podemos tua glória sem tremor. Só Deus é santo, tu somente és santo, puro e perfeito, puro e perfeito é Celso Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou pedir permissão aos irmãos para fazer um apanhado sobre a história da confissão de fé. E vou fazer a segunda confissão de fé batista, e só depois que eu fizer a história eu vou pregar o sermão. O sermão ele deve ter de 3 a 5 minutos, mas eu preciso de pelo menos uns 30 para fazer a composição da história do que eu vou dizer no sermão. Como o sermão passado também eu fiz os 40 minutos da exposição histórica para pregar 5. Eu preciso hoje fazer a mesma coisa com os irmãos, para que os irmãos entendam, se eu vou dizer alguma coisa, onde eu sustento o que nós estamos dizendo na interpretação do texto que vamos ler. Romanos 12, 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor, Nova Almeida atualizada, NAA. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, movidos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam seus corpos como sacrifício, número 1, santo, vivo e santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pai, abençoa-nos aqui nesta caminhada, nesta manhã, no tempo pouco que temos, culto longo, com a apresentação de bebês, com a ceia do Senhor, com dinâmicas outras, mas dá-nos o privilégio de ter tempo para a sua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Irmãos, começamos nossa história hoje, antes do sermão, em 1644. Em 1644, os batistas produzem esta aí, a primeira confissão batista de Londres. Esse é um texto muito rico. Ela foi produzida em parte para distinguir diferenças doutrinárias que estavam muito na cabeça dos membros, mas que não estavam documentadas e que geravam no debate dúvidas sobre quem são os batistas. Estávamos no início do movimento separatista e quem eram os anabatistas. Havia uma ideia de que nós éramos, na verdade, um grupo que saía do movimento anabatista e que nossa origem teria sido lá, e na verdade nossa história vai confirmando que não. Nós somos, na verdade, uma igreja com uma firme e forte convicção doutrinária, nascida mesmo de sua convicção de fé e de seus princípios, né? Absoluta separação entre Estado e Igreja, a Escritura como única regra de fé e conduta, né? Culto como símbolo e memorial, e tantos outros trabalhos que nós fomos delegando e colocando em nossa confissão, que nos identificaram como batistas do mundo. Em 1644 nasce então a primeira confissão batista de Londres. Ela é publicada para distinguir e fazer diferenciação entre doutrinas. A questão da confissão é sempre um levante para a defesa da doutrina. Ela foi preparada por 7 igrejas. 7 igrejas prepararam a primeira confissão em Londres. Essa confissão contém 52 artigos, é impressa no ano de 1646. Esta confissão foi uma importante fonte
de confissão usada pelos batistas em Londres. Ela serve como base para a confissão que eu vou usar hoje, que não é de 646, mas a de 1689. A segunda confissão, que é esta é a segunda confissão, ela vai nascer em 1677, e a gente precisa entender por que a data de idealização e publicação dela sai com 1677 e porque ela só é promulgada e colocada para a igreja em 1689. Ela começa a confissão de 1689 em 1677 com dois pastores, só dois pastores, William Collins e Nehemiah Coach. Eles formulam, os dois, a segunda confissão de fé batista, com muita base na primeira confissão, mas também usando a confissão de fé de Westminster e de Savoia. Elas são também parte integrante do que se tornou a segunda confissão de fé batista. Pense, irmãos, que uma confissão deste peso, desta grandeza, inicialmente foi o desafio aceito por dois pastores. William Collins foi o pastor da igreja de Petfree. A igreja de Petfree na Inglaterra foi pastoreada por ele durante muitos anos, e é durante este ministério que ele vai realizar esse projeto. Ele vem a falecer em 1702, mais ou menos aí 12 anos depois de promulgada esta confissão. Nehemiah Coach, ele foi o co-pastor, era o pastor adjunto da igreja. Ele possuía uma reputação grande, boa, e era co-pastor porque também tinha muitas outras atividades. Ele era um excelente professor, hábil linguista do latim, professor de hebraico e grego, e também um médico muito bem formado, exercendo a profissão de medicina. Nehemiah Coach, ele era tão bom escritor que ele tem uma obra publicada em conjunto com John Owen, né? Ele faz uma grande obra. Na verdade ele tem umas 3 ou 4 obras muito relevantes, uma inclusive escrita somente por ele, mas a obra que ele faz em parceria com John Owen é uma obra que nós lemos até hoje e é referência para cada um de nós pastores. Chegamos então numa confissão produzida em 1677, mas que não está, digamos, autorizada pela igreja a ser a sua profissão de fé. E isso só acontece quando? Em 1689, por isso a data então é de 1689. O que aconteceu para ela poder ser aceita? Em 24 de maio de 1689, a Inglaterra vai soltar um ato pela monarquia, um ato de tolerância que vai liberar aqueles que estão com consciência livre e desejando independência da igreja anglicana. Antes de 24 de maio de 1689, quando um fiel religioso se rebelava contra a igreja anglicana, sofria sanções do Estado, e duras sanções e processos, inclusive, uma perseguição, estrutural. Quando em 24 de maio de 1689 se deu liberdade de consciência para que a igreja pudesse ser independente do movimento anglicano, os pastores batistas de Londres e os pastores batistas do país de Gales não perderam a oportunidade. Pegam essa autorização do Estado, registram em Assembleia Geral em Londres a segunda confissão de fé e colocam esta confissão para as igrejas como sendo o ordenamento das doutrinas batistas para aquele tempo. Recebendo esses textos, os batistas puderam emitir muito da sua opinião sobre essa confissão. William Lupke, ele vai dizer sobre essa confissão o seguinte: concebida como instrumento apologético e educativo, a confissão tornou-se uma das mais importantes das confissões de fé batistas, se não uma das bases para tudo que nós temos hoje, que seja doutrina, culto, liturgia e questões de relacionamento entre igreja e Estado, estão nesta confissão, coisa que as nossas hoje não têm, não tratam mais, foram diminuídas, essas partes que nesta confissão ainda estavam presentes. Aqueles que defendem a confissão de fé batista de 1689 fazem com um valor de lembrar que ela tem rica história, sabe que ela é uma confissão que expressa o que grande parte de nós batistas acreditamos e que tem, preste atenção, precisão. Quando esta confissão passa pelo crivo da palavra de Deus, ela apresenta precisão cirúrgica sobre o que ela diz e o que a Bíblia diz em relação à configuração doutrinária que ela faz.
Talvez a melhor maneira para celebrarmos hoje a recuperação histórica deste documento e lembrarmos o que ele dizia na origem dos batistas, é o que disse Charles Spurgeon em 1689 a respeito dessa confissão. Charles Spurgeon diz: apegue-se fortemente à palavra de Deus que está aqui. Ele levanta a confissão em culto e diz: aqui mapeada para vocês. O que Charles Spurgeon disse e consegue me dizer hoje é que ele usou esta confissão de fé como um mapa, como um ponto de orientação para que nós pudéssemos nos relacionar com nossos princípios doutrinários, porque falamos Deus e perguntamos o Deus de Gênesis, falamos Deus e perguntamos o Deus de Êxodo, perguntamos o Deus do Novo Testamento, e quem é esse Deus? Então a confissão, ela faz um ordenamento sistemático de Deus no Antigo, no Novo Testamento e da teologia bíblica do que se tem sobre Deus ao longo de toda a Escritura Sagrada. A Confissão Batista de 1689, no seu capítulo 22, vai tratar, no capítulo 22, do assunto que eu quero tratar com os irmãos hoje, e que se eu não conseguir fazer no tempo que preciso e necessário, outro momento voltarei aos irmãos com este assunto. Eu quero tratar do capítulo 22, irmãos, no seu artigo 1º, ou parágrafo 1º, assim nominamos o parágrafo 1º, quando fala sobre culto. Hoje, quando vejo a questão do culto como está, e entro nas igrejas, ou assisto o culto nas igrejas como estão, eu me pergunto se o que celebramos hoje tem, de fato, no seu conjunto de culto litúrgico, os princípios que a Escritura bíblica demandam sobre a prática do culto cristão. Quantos aqui creem que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Levante comigo suas mãos, eu quero esta confissão de fé. Então eu pergunto para os irmãos, se alguma coisa que inserida está no culto e a Escritura Sagrada não professa, não ensina, não determina, não orienta, eu como pastor e você como igreja, devemos acolher isso em nosso culto, ou devemos dizer, não sendo a Escritura, a orientação da Escritura para nós, devemos nos afastar disso? O que os irmãos acham? Acolher ou afastar-se? Porque não está na Escritura. Se nós temos um cânon que nós observamos, e se nós temos um ensino do qual nós norteamos nossa conduta de regra e fé, esse cânon é fator determinante para que façamos a inclusão do que precisamos incluir e a aceitação da prática que precisamos praticar. Mas ela é também a régua que tem que retirar alguma coisa que a Bíblia e a Escritura nega ou repudia como prática de culto. Pensando nisso, um tanto quanto avançando o projeto, a Confissão de 1689 vai se expressar sobre culto da seguinte forma. Quem quiser me acompanhe, eu peço uma leitura mais suave, porque eu quero destacar alguns pontos, mas você pode ir lendo comigo o primeiro parágrafo dessa Confissão de 1689. A luz da natureza mostra que existe um Deus, que tem senhorio e soberania sobre todos, que é justo, bom, faz o bem a todos, e que portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de meio coração, é isso? Corrija, de todo o coração, de toda a alma e com todas as... Irmãos, esse ensino aqui vem de quem? De Jesus. E o segundo mandamento e o primeiro mandamento, esse ensino é do próprio Cristo. Na confissão de fé tem um númerozinho aí elevado que vai apontar para o versículo. Eu tirei porque eu não quis comprometer a leitura, mas eu vou publicar para os irmãos a confissão toda, e os irmãos verão que para cada parágrafo ele vai numerar o parágrafo e vai dar um número que direciona ao capítulo bíblico ou aos versículos que estão exegeticamente sustentando a tese. Vamos lá. Deve ser amado, querido, servido com todas as forças. Mas a maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por Ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada. Preste atenção, irmãos, há uma maneira. A maneira aceitável de cultuar Deus verdadeiro é aquela que, instituída por quem? Ele mesmo é quem? É o bispo da igreja? É o pastor da igreja? É o conselho geral da igreja? Não, instituído por quem? Por Deus. E que está bem delimitada por sua própria vontade revelada. Vontade revelada é qual? A Bíblia. Para que Deus não seja adorado de acordo com imaginações, invenções humanas, nem com as sugestões de quem? Olha,
se o senhor me adorar, Satanás fez isso ou não fez? Se o senhor me adorar, eu vou te dar tudo isso. Ele falou isso para quem, Satanás? Ele quer furtar a adoração, ele quer desviar o foco da adoração. Então ele disse: não com invenções humanas, nem com sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não descrito aonde? Na Sagrada Escritura. O que Jesus Cristo disse e como Jesus Cristo se pronunciou sobre esta adoração? Capítulo 12 de Marcos 12, 32, 33, Marcos 12, 32, 33 diz assim: então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. Marcos 12, 33, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O melhor culto que podemos ofertar e o maior sacrifício que podemos apresentar a Deus, e isso é mais do que tudo isso, é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo. Quando eu vejo esse ensino que vem do próprio Senhor Jesus, e Ele vai repetir isso em todos os evangelhos, no seu diálogo com os seus discípulos, o que eu estou dizendo é que nós temos um ensino muito claro sobre qual é o posicionamento de um crente e como deve estar focado e dirigido a mente de um crente em um culto público. Veja, por exemplo, o segundo parágrafo de nossa confissão de fé, antiga confissão de fé, não é a que mais adotamos hoje, mas foi a que deu maior fundamentação às nossas práticas, que ainda hoje são aceitas. Sobre adoração, o que diz o inciso 2, o parágrafo 2, está na tela. A adoração religiosa deve ser dada a Deus, Deus manifestação, Pai, Filho, Espírito Santo, e somente a Ele. Não deve ser dada a quem? Quando você entra, atenção, quando você entra numa igreja, e tem um anjo, e ainda pode colocar o nome dele, alguns casos vão colocar o nome e placa, coloca uma vela ou ilumina, e você passa por ele, ainda tem gente que faz sinal, diz sinal daquilo. Eu pergunto, à luz da Escritura Sagrada, um anjo, veja o que é pior, a imagem de um anjo pode ser adorada e reverenciada na estrutura do culto público, sim ou não? Nós precisamos estar muito atentos, porque de alguma forma, em algum momento, percebam se isso está hoje nas igrejas, essas coisas entraram. Eu estou falando das antigas, e no futuro vamos falar das novas, porque o que tem de novidade por aí, que contraria o princípio original de todos os 4 evangelhos, é de assustar. O evangelho é determinante e diz não, mas o pastor, a igreja pratica e faz isso com muita liberdade. Eu tenho estado assustado com isso. Então disse, somente a Ele, não a anjos, santos. A imagem de um santo aí, fulano, ciclano, cabe na igreja? Ou qualquer outra criatura. E desde a queda, desde que o homem caiu e pecado é pecado, não podemos fazer isso sem um mediador. Mas o mediador é quem? Única e mediação total de ninguém a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? O único mediador entre Deus e os homens. Olha o que o diabo propôs a Jesus no que diz o item da nossa declaração de fé. Eu coloco a declaração de fé agora contra a proposta do diabo que tentou o próprio Cristo. E se Cristo não conhecesse os valores da adoração? Olha a proposta do diabo, Mateus 4:9. Mateus 4:9 diz assim: e disse o diabo: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás. Latim, vá de retrum, Satanás, né? Porque está escrito, aí veja o que está escrito, vamos todos juntos? Adore o Senhor seu Deus. Irmãos, isto é um ensino ou não? Quando você repudia o tentador e livra a igreja da ação do tentador no culto, a exortação doutrinária e presta atenção, a confissão de fé, e essa não é de 1689 não, essa é do ano 30 lá da igreja, do ano 30 ao ano 33, é do próprio Cristo, que vai buscar no ensino do Antigo Testamento, Deuteronômio, que só se adora a Deus e somente a Ele presta culto. Amém, irmão? Cabe
Um sujeito colocar uma bengala, uma roupa branca, um chapéu grande, e você chegar na igreja e ficar de joelho abaixado e falando para aquele indivíduo: oh, santidade magnífica, você é o cara, bambambam. Você pode isso, irmãos? É muito sério e muito importante que não façamos nenhum tipo de crítica a um sistema religioso. Eu não faço uma crítica, mas é importante que façamos a defesa da fé. Porque se estuda, monta seminários, se leva uma vida inteira traduzindo Bíblia, como os grandes homens de Deus, o Wycliffe e tantos outros, morreram e deram suas vidas para que o texto saísse do grego, do latim, do hebraico, né? Fosse do latim para o português, do inglês para o português e para o mundo inteiro, para que você tenha a escritura que diz: ao Senhor seu Deus adorarás e somente a Ele prestarás o quê? Culto. E eu não sei onde estão esses homens que, sabendo latim, grego e hebraico, ficam lá com suas roupas imponentes, recebendo a adoração. Eu não estou criticando a roupa, eu não estou criticando a imponência, a estrutura, a reverência ou o respeito. Eu critico a adoração. Porque a adoração contra a Deus, que não é para Deus no culto, ela é o que, irmãos? Pecado. Dá-nos hoje o Senhor o privilégio de visitar nossas confissões de fé e de perceber que a instrução desses homens aqui que procuraram com parágrafos visitar o texto bíblico e ir explanando o texto bíblico em linhas de raciocínio lógico, que nos ajudam a perceber de forma mais rápida que isto atenta contra Deus. Porque quando eu penso aqui, eu vou dizer: ah, mas essa é a história do diabo com Jesus, Jesus com o diabo, uma tentação, e eu não entendi como absorver. Há uma confissão de fé aqui, e ela deve ser reverenciada: adore o Senhor seu Deus e preste culto, veja, somente a Ele. Nada de ficar bajulando o pastor aqui, pastor bonzinho, pastor. Você pode respeitar, agradecer, cuidado. Se chegar às vias da veneração, irmãos, da adoração, a igreja será devastada pelo pecado da idolatria. Não fosse a coragem dos homens pregarem no púlpito e de exercitar o evangelho e de levantarem como sagrado, as igrejas que estão de pé não estariam. Porque hoje na Inglaterra, esta é a confissão de fé de Londres, em Londres, as igrejas viraram bares, pubs, bibliotecas, estão sendo demolidas, devastadas, porque não há mais cristãos nela, porque em algum momento aquilo que era instrução bíblica e correta e coerente do evangelho foi abandonada por um descuido gradual, por uma falta de zelo pactual de quem faz um pacto com o pecado e com o mundo, e que vai desdenhando da solenidade de ter uma confissão de fé que deve ser observada, avaliada, corrigida, amparada pela Escritura, mas que deve sustentar a nossa fé. Eu quero ver o Brasil crescendo e avivado, eu quero ver o Brasil crescente e prosperando, mas eu preciso que o irmão me ajude, pensando claramente que temos momentos na história da igreja que precisamos nos levantar como igreja e dizer: isto não, isto basta, isto é pecado contra a santidade de Deus, isto viola o culto do Senhor, isto não é para ser colocado no ato público do Senhor, porque o nosso Deus vai dizer: eu estou cheio dos seus sábados, dos seus holocaustos, dos seus dias, isto basta. Precisamos ver como nossos batistas que somos, os princípios que nós fomos fundados e que determinam o que está no princípio batista, página 44 de nossos princípios batistas sobre o culto. Olha o que diz nossa declaração, nossa confissão de fé nos princípios, não na declaração, mas nos princípios que norteiam o culto da igreja. O culto a Deus é pessoal ou coletivo? É a expressão mais elevada da fé e devoção cristã. É supremo tanto em privilégio quanto em dever. Os batistas enfrentam uma necessidade urgente de melhorar a qualidade de seu culto. Irmãos, isso é de 1985. Precisam melhorar a qualidade de seu culto, a fim de experimentarem coletivamente uma renovação de fé, esperança e amor, como resultado da comunhão ao Deus Supremo. O culto deve ser, ponto, coerente com a natureza de Deus, coerente e observando sua santidade. O culto deve ser, portanto, uma experiência de adoração e confissão que se expressa com temor e humildade. O culto não é mera forma e ritual, mas uma experiência com o Deus vivo,
através da meditação e da entrega pessoal. Não é simplesmente um serviço religioso, mas a comunhão com Deus na realidade do louvor, na sinceridade do amor e na beleza da glória da santidade de Deus. Glória a Deus, irmãos! Levantemos uma coisa boa como essa e a professemos. Não é um discurso humano. Você diz, pastor, esse parágrafo foi produzido por nossa denominação, por nossos pastores. É o nosso esforço de encontrar a Bíblia e de traduzi-la aos irmãos. Mas vão à Bíblia e verifiquem o parágrafo, e quando bate com a Bíblia corretamente, digam: o Senhor é bom em todos os seus caminhos. Porque se nós não tivermos um parágrafo desse, como vamos definir o culto da igreja? A régua passa a ser você. Vai ser a coisa mais ridícula do mundo, mas a régua vai ser você. Você gostou, você faz o quê? Você gostou? Eu gostei. Agora, quando você não gostar, sabe o que vai ter no culto? Vai ter vaia, porque você não gostou. No culto, eu não sou espectador, eu sou ator. Ouviu o que eu disse? No culto eu não sou espectador, no culto eu sou ator. E o único espectador sentado no banco para visualizar aquele que adora é quem, irmãos? É Deus. E diante de Deus, irmãos, as minhas mãos já estou tremendo aqui, porque eu sei que Deus está me olhando aqui, porque eu estou ensinando a você nessa manhã. O Senhor é quem nos julga. Desse negócio do cara que está aqui, irmão, fica de pé e canta, por favor. Tenha respeito. Como é que o irmão aqui vai falar um negócio desse para o irmão? A régua não é ele. O irmão foi operado, o joelho dele está cortado, tudo. Subiu se arrastando numa cadeira de roda, sentou. Está adorando sentado porque está amputado, está cortado. E vem um irmão querendo julgar a postura do irmão que não consegue ficar de pé. Eu não sou a régua. Eu não sou a régua é o Senhor. O Senhor sabe que às vezes o coração e o espírito estão quebrantados, porque eu digo assim, se ajoelha, aí está todo mundo de joelho, está a irmã Terezinha, José, Josefina de pé ou sentado. Irmã, me ajoelha. A irmã não pode ajoelhar, os joelhos foram cirúrgicos, tem próteses caras colocadas para ela poder andar. Ela pode ajoelhar, irmão? Não pode, mas ela está de joelhos ou não está? Então nós não somos a régua, porque nós não temos a capacidade de ver os corações, mas o Senhor que visita os corações está aqui. E se o indivíduo canta alto ou canta baixo, se ele levanta a mão ou não levanta, se ele senta, está sentado ou está de pé, se um de joelho ou outro sentado, o Deus adorado sabe. O Deus visitado conhece. Se eu subir ou descer e for às profundezas, ali o Senhor estará, porque o Senhor tudo conhece. Eu não sou régua para nada, eu não sou régua para ninguém. Eu quero ser um bom testemunho e um bom exemplo. Eu posso ser imitado, mas hoje, quando tratarmos do culto, será centrado em Deus, focado em Deus, e o Senhor te conduza à santidade que Ele espera você desenvolva na sua presença. Há muita coisa errada hoje em nossos cultos. Há muito desvio em nossa qualidade de aplicação e adoração, porque nós não estamos realmente filtrando o ensino, e nós queremos tomar os princípios como nossos e usar os valores como nossos. Então veja, cantamos esta letra ou aquela letra porque eu gosto. Não, senhores, cantaremos a melodia que a Bíblia nos inspira, a letra que a Sagrada Escritura cunha e determina e passa no crivo da palavra, e cantaremos esta é aquela palavra em louvor e honra e glória a quem, irmãos? Ao Senhor. Não vou cantar porque é cafona. Não é cafona, meu filho, é antífona. Não vamos cantar porque não, meu filho, nós vamos cantar porque confessa e professa a nossa fé, e você precisa aprender os valores e o caminho de uma fé substancial, caso contrário o mundo estará perdido. Irmãos, não subestime o esforço de Satanás para desviar a atenção. Se me adorares, tudo isso a aproximação da igreja com poder político, irmãos, é a nítida mão de Satanás. O político chega na igreja e diz: se me botar no púlpito, se orar por mim, dou um cargo no governo. Se prostrado me adorares, tudo isso absoluta separação
da igreja e do Estado. Se nós não sabemos olhar essas coisas e não sabemos como fator determinante separar as coisas comuns das coisas do Senhor e do santo ambiente onde adoramos ao nosso Deus, vamos corromper o nosso culto e nos tornaremos aquilo que está em Apocalipse, a prostituta das prostitutas, o falso evangelho que nega a fé e esvazia a vida dos salvos. Veremos a Inglaterra morta, das igrejas mortas, já não há mais evangelho. Porque essa declaração afirma: a adoração religiosa deve ser dada a Deus e somente a Deus, não a anjos, não a santos ou qualquer criatura. Vamos dar uma olhada no que Paulo determina sobre isso. Romanos 1:25, porque há riscos. Romanos 1:25, Paulo disse: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a quem? Adoraram e serviram em lugar de quem? Irmãos, é possível adorar e servir a criatura no lugar do Criador? Sim ou não? Sim, é possível. É pecado. É pecado. Mas é possível. Não fosse possível, Paulo diria: eles até tentaram, mas não conseguiram. Não, ele diz: adoraram. Adorando e servindo a quem? A criatura. O fizeram com todos os riscos e com toda a condenação que esse tipo de pecado lhes está impondo. Quantos se desviam do culto, dando lugar a tantas visões? Não aguento mais esse negócio de visão. Não aguento mais. Chega uma hora em que nós não sabemos discernir o dom de profecia e os profetas, e o povo começa a brincar. Eu não estou falando do profeta, tá, irmão? Estou falando da profetada. Gente que não sabe, não conhece nem os 66 livros da Bíblia, os ensinos do Santo Evangelho, e sai por aí dizendo que tem visão. O cara se converteu, já fala que está com visão. Eu tenho uma visão sobre você, meu irmão. Corra dele. Essa visão deve vir de um espírito de porco. Corra dele. Eu nunca vi novo convertido poder pregar na igreja. A Bíblia diz que um homem que fala na igreja deve ser não neófito. E a gente trata como se não fosse um ensino. Irmãos, é Bíblia ou nada. É Bíblia ou nada. Eu quero servir a Deus, sirva a Bíblia. Eu quero que na igreja católica, na igreja batista, na igreja luterana, na igreja presbiteriana tenha um avivamento. Levantemos a Bíblia, o Deus revelado, ou vamos nos afundar. Vamos nos afundar, irmãos. A nossa igreja terá mais bancos e mais dinheiro do que salvos e o Evangelho. Eu estou dizendo, irmãos, é fácil adorar a criatura, porque é bonito. É bonito, dá status. E eu toco, esse pastor é muito bom. E eu passo a mão para pegar um som, deixa eu tocar. Pegar um som, viu? O meu terno está de tão simples. Irmãos, desejar a unção, ser imitável, não me põe e não nos pode pôr na visão da idolatria. Cuidado, veja Colossenses 2. Olha o que Paulo determinou, irmãos, a igreja de Colossos, que pode ser hoje para a nossa igreja. Colossenses 2, 18 e 19, Paulo diz assim: não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos. Entenderam, irmãos? Não deixem. Continua, baseando-se em quê? Baseando-se em quê? Cuidado. Eu estou pregando o mais puro e simples evangelho que eu conheço, porque ele vem revelado da Escritura. Cuidado. Quantas vezes esse indivíduo está a serviço de Satanás, destruindo famílias? Eu tive a visão que vou casar com você. Uma moça bonita dessa, eu tenho quantas visões quiser. A visão que vou casar. Eu quero ver ele ter visão para casar com aquela outra lá, coitada, que ninguém quer. Aquela visão Deus não dá, né, meu irmão? Irmão, se liga, meu irmão. Aí quando casa, o cara é abusador, chuta e tal, e a moça foi engrupida, porque o indecente usou linguagem religiosa. É indecente quem faz isso. Baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, sua mente o que, irmãos? Sua mente carnal. Aí 19, não retendo, o que você chega nessa condição, por quê? Porque não reteve a cabeça, a partir da qual todo o corpo é suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Ele cresce, cresce o crescimento que vem de quem? De Deus. Quando o indivíduo, irmãos, não retém o ensino do cabeça que é Jesus, irmãos, ele fica doente, o corpo adoece, a saúde espiritual que deveria estar em alta está o quê? Está em baixa. Quero ver domingo lá, minha classe domingo que eu começo a dar aula domingo,
Domingo eu vou dar aula de mordomia. Para preparar essa aula, eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro, 70 páginas. Eu vou te entregar o livro de graça domingo. Eu faço um trabalho de adoração do Antigo Testamento até o Apocalipse. Eu falo de adoração com dízimos, ofertas e esmolas. E vou ensinar a dizimar, ofertar, esmolar, contribuir e tudo que isso significa na Bíblia e desmistificar essa ideia de que não tem dízimo no Novo Testamento. Quem disse, Berenice? Quem disse? Quem te disse? Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 7, Novo Testamento. Quem disse? Vem na classe e me prova. O evangelho que prego, o Novo Testamento que leio, nunca revogou a lei e veio para cumpri-la. Para cumpri-la e observá-la. Irmãos, a hora foi embora. Quem está com pressa, vá. Quem pode, fique. Me dê 5 minutos. Eu não posso prender ninguém. Eu sei que, irmão, às vezes tem esposa com marido não crente. Eu não vou desonrar seu casamento, esposa. Você se levante e vá com a bênção do pastor. Eu não sou crítico à sua necessidade humana. Quem sou eu? Não sou a régua. O Deus que te conhece cuida. Essa irmã tem que ir e o transporte está no horário. Deus me perdoe. Vá, minha irmã, não fique preso nem o irmão. Mas me dê uns 5 minutos. 5 minutos na língua de Deus. Um dia 1000 anos como um dia, fica tudo bem. Terceiro, vamos lá. A oração com ações de graças é requerida por Deus de todos os homens, por ser parte daquela adoração que é inata a todos os seres humanos. Contudo, oração. Contudo, para ser a oração aceitável, deve ser feita em nome de quem? Do Filho. Com a ajuda de quem? De acordo com o quê? Olha a coisa mais linda, pastor Lucas. O que fizeram que tiraram isso aqui? Onde nós estávamos com a cabeça que tiramos isso aqui da nossa declaração em 85? Isso aqui tinha que ser ampliado. Isso aqui tem que ser revisitado. Onde que nossa Deus estava com a cabeça que tirou da confissão de 89? Isso aqui, em 85, isso tinha que ter sido. Há outros versículos ainda maiores. Eu te via para que a nossa juventude, a nossa igreja possa crescer. Diz aqui, com a ajuda do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, com discernimento, mas com o que, irmãos? Reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. E quando em público ou em uma língua, que seja ela o quê? Porque é para a edificação de todo o corpo de Cristo. 1 Coríntios 14. Se vai falar numa língua estranha, fala para você. Porque se vai falar em público, fala para todo mundo entender. Porque se você falar e não entender e não tiver intérprete, o corpo de Cristo não é edificado. 1 Coríntios capítulo 14. O texto está aí, ó. Aquele número 12 remete você para o texto. O Salmo 95 diz isso: vinde e cantemos com júbilo. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Alguém pode orar sem a ajuda do Espírito Santo? Não, porque quando eu não sei pedir, Ele aperfeiçoa. Romanos 8, 26. 1 João 5, 14. A confiança que temos para com Jesus é que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ah, se eu tivesse tempo. Inciso 4, na verdade, parágrafo 5, tá, irmãos? Eu estou pulando aqui, vamos para o 5. Obrigado. No 5 diz que a leitura das Escrituras, a pregação e o ouvir da palavra de Deus, o ensino e a advertência mútua, o louvor com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão ao Senhor em nossos corações, a administração do batismo e a ceia do Senhor, todos são partes do quê? Quando você quer procurar elementos do culto, está aí, ó. Quais são os elementos do culto? Você não sabe porque não estuda. Está aí, ó. Esta declaração colocou todos os elementos principais e sólidos da estrutura de um culto e vai colocar ordenadamente cada um dos versículos, cada um deles. Eu não tenho tempo, irmãos. 1 Timóteo 4, 13, chamando e nos exortando a aplicar-se à leitura da palavra. 2 Timóteo 4, 2, prega a palavra a tempo e fora de... Lucas 8, 18, vede pois como ouvis, porque o que tiver se lhe dará, e o que não tiver, aquilo que tem será o quê? Sobre quem tem o dom em terra, tem que servir, está aí, ó, escondido aí, turista na igreja, turistando de igreja em igreja. Deus vai tirar, meu filho, e vai dar para quem tem. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,6, Efésios 5,19, o que se canta na igreja? Fala entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.
Nós não temos? Temos. A ministra de música não tem bases para construir um culto de liturgia e de honra ao Senhor? Tem. Precisamos observar os nossos ensinos. Quando nós observarmos tudo que do Senhor recebemos, seremos uma igreja que adora ao Senhor. Quero terminar, irmãos, sobre o lugar. Eu termino com o parágrafo 6, aqui que vamos concluir a mensagem. No parágrafo 6, diz assim: agora no Evangelho, nem a oração, nem qualquer outra parte da adoração religiosa está relacionada a um lugar específico. Nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que é feita ou para o qual a pessoa esteja voltada. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Agora, onde Deus deve ser adorado? Na privacidade familiar, sim ou não? Tem que ter culto em casa, culto doméstico, pequeno grupo no seio da família. Deus é adorado na privacidade familiar. Deus deve ser adorado o quê? Diariamente. Deus deve ser adorado em secreto, e cada pessoa individualmente pode adorá-lo. E muito mais, aqui eu gostei, e muito mais, solenemente, nos cultos públicos, os quais não devem ser intencional ou inconsequentemente negligenciados ou esquecidos, pois Deus, mediante sua palavra e providência, nos conclama a prestá-lo. João 4, 21, a hora vem quando nem neste monte, nem naquele monte, os pais procuram tais que o adorem em espírito e em verdade. Malaquias 1, 11, 1 Timóteo 2,8, quero portanto, varões, que vocês orem em todo lugar, levantando mãos o quê? Santas. Se nós formos para Atos 10, Mateus 6, o Salmo 55, todos os textos capturados que nossa declaração colocou, eu pergunto: o que estamos fazendo com as nossas igrejas hoje? Não estamos mais lendo a Bíblia. Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar. Eu sou crente em casa, eu não tenho mais conexão com o templo, com a religião formal e com o culto, mas eu estou bem com Deus. Tá nada, rapaz, tá nada, moça. João capítulo 15, é Cristo ou nada. Se está desconectado da videira, que é o corpo viçoso e o corpo que sangra, o sangue de Cristo está fora da comunhão da igreja. Eu digo não, diz o Senhor. Arrependa-se, pecador, volte chorando, peça perdão e diga: oh, quanto eu amo sua igreja, fiel ao corpo de Cristo, amo as leis do Senhor e os seus princípios. Oh, como amo a casa de Deus. Não há lugar mais poderoso onde se expressa a santa comunhão dos santos em culto público ao Senhor. Arrependa-se, pecador, volte, peça perdão a Cristo, à sua igreja e ao corpo de Cristo e aos seus irmãos. Seja tempo da igreja hoje visitar o Evangelho de Jesus e dizer: agora começa o sermão. Eu só fiz a história. Me deem 2 minutos e eu prego o sermão. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício o quê? Vivo, santo. Este é um culto. Aqui eu começo o sermão, mas aqui eu termino também. No início de Romanos, capítulo 12, Paulo faz uma clara transição da doutrina para a aplicação. Repito, irmãos, o capítulo 12 é a parte aplicativa de todos os ensinos doutrinários de 1 a 11 do apóstolo Paulo em Romanos 1, capítulo 1 ao capítulo 11. Por isso ele diz portanto. Ao colocar portanto no capítulo 12, neste capítulo especificamente, iniciando o projeto prático da igreja, Paulo aplica e ensina a igreja a praticar a sua fé. Na prática, onde esse conteúdo afeta você, disse Paulo, em tudo. Na prática, onde esse conteúdo afeta a sua fé, disse Paulo, em tudo. E é deste momento em diante que Paulo mostra ao leitor em Roma e a qualquer igreja que leia a carta dele aos romanos, que o verdadeiro evangelho da justificação, o verdadeiro evangelho da santificação, o verdadeiro evangelho das doutrinas da graça e da eleição, o verdadeiro evangelho da perseverança e do doce cuidado da providência de Deus são as causas que modificam nossa vida e a causa pela qual no culto nós celebramos culto ao Senhor. O que Paulo está dizendo é que quando um camarada chega irreverente na igreja, na hora de cultuar e agradecer a Deus por tão grande salvação, o que Paulo está dizendo é que ele não tem dimensão de todo o processo pelo qual ele chegou no culto. E ele sacrifica de qualquer maneira. Irmãos, é impressionante. Já está sendo pregado o sermão, alguém falando, o irmão está no santuário de pé com outro irmão, contando a coisa da semana, se não está vendendo ou comprando alguma coisa do irmão no templo.
E já estamos em culto declarado, em culto aberto, público, congregado. O irmão não tem dimensão do erro absurdo espiritual que está cometendo, porque já estamos diante de um Deus que nos deu o seu evangelho, nos justificou, nos santificou, nos deu todas as ações de sua maravilhosa graça, nele nos elegeu e nos fez povo dele, nos mostra seu cuidado e nos dá perseverança até o último dia. Como eu posso chegar diante de um Deus desse, descuidadamente? Paulo diz: portanto, pelas misericórdias de Deus, rogo-vos. Você entendeu? Portanto, por essa misericórdia, por esse amor tão grande, que elegeu, cuidou você, justificou você, que sangrou seu filho, que morreu por você, que ressuscitou, que te deu perdão, que cuida de você, que te conduz até o último dia salvo, por essa misericórdia, rogo-vos, é quase, eu imploro, meu filho, apresenta um culto vivo a Deus, santo a Deus, e aprenda a ser grato por coisas que você nunca faria por você mesmo, mas Deus em sua santidade desceu para fazer por amor a você. Ó, salvo e remido em Jesus, seja grato, diga aleluia, Senhor. Viverei para contar os teus preceitos, viverei para exaltar os seus valores, viverei para render-te graça por um amor que eu não poderia receber ou expressar, viverei para dizer aquilo que não posso dizer, viverei para testemunhar, viverei como testemunha dessa palavra. Amém, irmãos? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, venham à igreja, façam culto, apresentem sacrifícios, mas o façam debaixo da justificação pela fé, mas o façam debaixo da crença de que nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício expiatório de Cristo. Não tem mais cordeiro e sacrifício hoje. Amém, irmãos? Sangrou cordeiro, galinha, pombo hoje, está em pecado. Rogo-vos pelas misericórdias, que você se lembre que seus pecados foram perdoados pelo sacrifício expiatório de Cristo. É este culto que Paulo levanta. Rogo-vos que Deus faz parte, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos salvos. Rogo-vos que prestem culto em gratidão, porque Deus chamou um povo para si e fez de vocês raça eleita, sacerdócio santo, povo dele. A primeira coisa que Paulo pede, e a coisa mais importante que Paulo pede, é que não cheguemos diante de Deus de qualquer maneira, mas chegamos diante de um Deus, de um Cristo exaltado, diante de um Deus santo, santo, que deve ser reverenciado e adorado, para apresentar corpos vivos, não mortos, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, e quando fomos pacificados, a Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Pecadores prestam culto, irmãos? Não. Mortos não prestam culto. Salvos prestam culto, irmãos? Prestam. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Quem está morto no pecado ainda não pode cultuar. Só vai cultuar a Deus os vivos, regenerados pelo sopro do Espírito, se colocam diante de um Deus que os regenerou em gratidão a Ele. Mortos ainda não podem adorar, só adorarão quando passarem pelo processo do novo nascimento. Amém, irmãos? O pedido hoje reverbera e diz: um sacrifício vivo, um sacrifício santo. E o quê? O que é agradável a Deus? Tem que passar pela maneira dele. Quando Uzá colocou aquela mão na arca, ele faleceu. Por quê? Não fez da maneira de Deus. Fogo estranho no altar é a maneira de Deus? Não. Santo e agradável a Deus. Aí diz assim: que é o vosso culto. Tem lógica diante de um amor tão grande desse, que diz que ele fez um único sacrifício para perdão dos meus pecados, eu pegar ali agora um cordeiro, trazer aqui, sacrificar, aspergir sangue e dizer: é por você, meu filho, é por você? Tem lógica? Paulo disse: não tem. É ilógico, é irracional. Você pega o seu envelope de dízimo, presta atenção, e traz aqui e fala: estou comprando um lugarzinho no céu, e bota seu dízimo, dizendo que está comprando uma mansão de ouro no céu. Tem lógica? Isso é irracional, meu filho. Paulo diz: quer ler o Evangelho, quer conhecer o Evangelho, quer conhecer a Bíblia, as palavras de salvação, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Isto é o vosso culto. Tem que ter lógica, com todas as misericórdias do Senhor. Alguém quer entregar sua vida para Jesus hoje?